Quem dos Rosa estava... Vini, Rafinha, João Pedro, não dá. Pro Exavi, por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Vai ter que convocar, vai ter que convocar. Pro Exavi, por favor. Vini, Rafinha, João Pedro, não dá. Pro Exavi, por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Vai ter que convocar, vai ter que convocar. Pro Exavi, por favor. Vini, Rafinha, João Pedro, não dá. Pro Exavi, por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Vai ter que convocar, vai ter que convocar. Pro Exavi, por favor. Vini, Rafinha, João Pedro, não dá. Pro Exavi, por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Vai ter que convocar, vai ter que convocar. Pro Exavi, por favor. Vini, Rafinha, João Pedro, não dá. Pro Exavi, por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Vai ter que convocar, vai ter que convocar. Pro Exavi, por favor. Vini, Rafinha, João Pedro, não dá. Pro Exavi, por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Vai ter que convocar, vai ter que convocar. Pro Exavi, por favor. Vini, Rafinha, João Pedro, não dá. Pro Exavi, por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Vai ter que convocar, vai ter que convocar. Pro Exavi, por favor. Vini, Rafinha, João Pedro, não dá. Pro Exavi, por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Vai ter que convocar, vai ter que convocar. Pro Exavi, por favor. Vini, Rafinha, João Pedro, não dá. Pro Exavi, por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Vai ter que convocar, vai ter que convocar. Pro Exavi, Vini, Rafinha, João Pedro, não dá. Pro Exavi, por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Vai ter que convocar, vai ter que convocar. Pro Exavi, Vini, Rafinha, João Pedro, não dá. Pro Exavi, por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Por favor, chama o Neymar. Vai ter que convocar, vai ter que convocar. Pro Exavi, Vini, Rafinha, João Pedro.